Olá, bom dia amigos e amigas do canal Dica de hoje. Hoje é terça-feira, dia 13 de dezembro de 2016. Estamos aí com mais um vídeo do canal Dica de hoje. Estamos vendo aí que o mercado está muito complicado, muito volátil, movimentação para cima, depois já cede logo, formação de vários topos e fundos aí, a maioria deles descendentes. Mas hoje, tá, até para manter a nossa base toda fundamentalista aqui, vamos falar sobre o setor do vestuário. É um assunto que surgiu inclusive em uma das aulas que eu estava dando particular para um dos alunos, que o aluno ele queria de qualquer jeito investir em alguma empresa do setor vestuário. Tinha ouvido falar muito bem da Lojas Renner e ele queria de qualquer forma. Então a gente foi analisar não só essa, como o setor como um todo, para a gente ver se é um setor bom, o que aconteceu, o que teve de problema. E como aqui o tempo é mais curto, eu vou pegar 4 empresas e eu vou dizer as duas que eu não peguei no início para vocês pelo menos entenderem o motivo que eu não peguei, tá? A minha estratégia, eu acho que vocês já perceberam, vocês já sabem que eu não gosto de pegar a empresa com prejuízo. Eu acho que aumenta muito o risco da operação de forma desnecessária. Existem outras empresas com potencial hoje na Bovespa e que tem boa chance de crescer, né? Que tem potencial de crescimento. Ainda não chegou o momento da gente precisar tomar risco à toa. Então vamos lá. Marisa, tá? Ela teve aqui, ó, 9 meses de 2016. Prejuízo de 82 milhões. Não foi um prejuízo uma vez só. 9 meses de 2015, 52 milhões e meio de prejuízo. Então já tirei essa. A outra eu peguei aqui, eu só consegui na bolsa, no site da BMF. Lely Blanc, que é a Restock, tá? Que chama hoje em dia o nome. 1/1 de 2016 a 30/9 de 2016, ó. Lucro, prejuízo consolidado, 45 milhões, prejuízo crescente, ó. 5.983. Então eu nem olhei quais foram os motivos disso. Eu já tirei direto porque existem outras empresas, como a gente vai ver, que tem números mais expressivos e tudo. Então eu a princípio eu já tiro logo essas. Vamos hoje lá no meu Excel, que vai ficar mais fácil. Tá em qual? Tá aqui. Tá? Então a gente pegou a Hering, Lojas Renner, Guararapes, que é a Riachuelo, e Arezzo. Todas elas vocês vão ver que são empresas que têm lojas, tá? Que vendem direto no varejo também. Algumas delas têm franquia e outras apenas lojas próprias. Antes disso, eu quero fazer só um comentário rápido em Hering, porque é uma ação que pedem muito e que todo mundo me pergunta sobre Hering, porque ela tem dado dividendos bons e a empresa tem ficado mais barata, então todo mundo me pergunta. Para mim, existe aqui uma forma clara que mostra por que ela está ficando mais barata. Ela era R$ 41,99 no fim de 2012, em 30 de dezembro de 2012. Ela hoje está só R$ 15,60, a quantidade de ações aqui é igual, tá vendo? Basicamente é igual, só teve variação mesmo de ação de tesouraria. O valor do patrimônio dela cresceu bem, mas olha só o que aconteceu com o retorno do patrimônio dela. Caiu de 47% em 2011 para 19% agora em 2016, projetado já. Eu estou projetando um lucro de 60% acima do que ela já teve nos primeiros 9 meses. É o que eu tenho feito, é o que eu vou fazer hoje em todos os vídeos. O quarto trimestre dessas empresas do ramo do vestuário costumam ser bem mais fortes do que o resto do ano. Então eu estou botando um aumento de lucro aí de 60% no trabalho todo hoje. Então aqui a gente tem o crescimento Same Store Sales, que é o crescimento de vendas nas mesmas lojas. E a gente vê que esse crescimento de venda nas mesmas lojas está negativo desde 2012. Então se a gente pegar aqui, ó, menos 0,20, mais menos 0,60, 0,80, menos 5,80, 6,60, menos 3,50, 10,10, menos 7,90, menos 18. A conta não é bem essa, que teria que fazer composto. Mas enfim, imagina aí que baixou em torno entre 16% e 18% as vendas em mesmas lojas de 2012 para 2016. Isso causou uma queda enorme do retorno sobre o patrimônio líquido, como a gente consegue ver aqui.
e o preço de mercado despencou. Por isso que a gente pensa até que Hering é uma oportunidade, mas vamos agora comparar entre todas. Tá? Não é a melhor, na minha opinião. Vamos começar pelo início, como eu sempre gosto aqui, ó. Vamos começar pelo lucro. Que eu acho que dessa vez eu nem comecei pelo lucro, eu comecei pela receita. Então a gente tem Hering e Arezzo, que são as duas empresas que têm forte em franquia, e lojas Renner e Guararapes, que é a Riachuelo, que tem forte em lojas próprias. Você vê que a receita aqui das duas segue mais ou menos o mesmo padrão, mas a gente vai ver que teve um problema agora em Guararapes nesses 2 últimos anos. E Hering você vê que tem uma queda aqui da receita já desde 2013, ela não tem mais conseguido subir a receita como tem conseguido Renner, Guararapes e até Arezzo. Então aqui Arezzo parece que tem uma inclinação pior, mas não é não. Se a gente pegar aqui, a gente vai ver que cresceu bem também, cresceu mais de 100% aqui, ó. E aqui cresceu mais ainda, né? Aí a gente vê aqui o lucro. A gente vê que o lucro de Guararapes, a primeira coisa que chama atenção, né, na nossa cabeça, a gente vê que decaiu muito. Ela vinha acompanhando sempre o lucro aqui da Renner e chegou aqui nesse ano, ele teve um problema de coleção e que ela ainda não conseguiu solucionar isso. E a gente vê aqui a Arezzo tem um lucro crescente também, assim como Renner, ainda não sentiu 2016 como a Renner já sentiu, e como a Hering sentiu e como principalmente o Guararapes sentiu. E aí, ó, vamos ver aqui o que mais que a gente tem. Aí chama a nossa atenção. Vamos continuar, vamos entrar aqui primeiro no operacional. Vamos falar total de lojas primeiro. A gente vê que a Hering tem mais loja do que todas as outras, mas a gente vê que essa quantidade de lojas não cresce mais desde 2014. A gente tem aqui 827 lojas contra 824 no terceiro trimestre, não cresce. A gente tem aqui que Arezzo, 516, 543, 547, permaneceu estável do ano passado para esse. A gente tem que Guararapes, que é a Riachuelo, 285 para 289, permaneceu estável desses 2 anos. A gente vê que Renner continua numa crescente. Tá? Então aquilo que a gente viu que Renner sentiu no lucro, em quantidade de loja, ela continua crescendo. E a outra parte que eu quero mostrar antes é essa aqui, é o aumento de venda loja sobre loja. O aumento de venda loja sobre loja, a gente vê que a que tinha maior venda loja sobre loja era Arezzo. Lá atrás, em 2010, você vê que crescia 30%. Olha como é que o mercado estava aquecido naquela época. Só para vocês terem uma ideia, 2010 foi um ano que o Brasil cresceu 7%. 2010, 2011, 2012, olha, um crescimento bem expressivo. Aí 2013 e 2014 caiu, 2015 eles tiveram uma coleção ruim, Arezzo, e 2016 já voltou aqui. Quer dizer, ela sempre flertou aqui no positivo, tirando o ano da coleção ruim. É importante sempre que vocês estiverem nesse mercado, que vocês entendam que coleção ruim não tem jeito. Quando a empresa acaba que não consegue montar uma coleção boa, acaba dando um prejuízo ou acaba dando um problema grande, principalmente em margens, porque ela é obrigada a fazer muita promoção. Ela não consegue vender a quantidade necessária até a época da promoção, ela tem que liquidar tudo e demora para vender o estoque. E é complicado, é um risco inerente ao negócio. Sempre assim, de 3 em 3 anos, 4 em 4 anos, 5 em 5 anos, acaba tendo uma coleção que não vende legal, e isso tem que estar atrelado ao custo, a tua avaliação quando você for fazer nesse tipo de setor. Sempre acontece, assim, não é sempre. Tem pessoas habilitadas para que tente acontecer o mínimo possível, mas não é tão ao acaso assim. A gente vê que lojas Renner, depois daqui de um período, ela manteve aqui em cima o crescimento de loja sobre loja.
e aqui ela chegou a cair. E a gente vê que 2016 está sendo o ano mais difícil para todas, né? Porque a gente pega aqui que aqui mais cresceu loja sobre loja Arezzo 2,1. A gente vê que Hering tem uma queda aqui monstruosa, está 5 anos no negativo loja sobre loja, e Guararapes entrou nos últimos 2 anos no negativo loja sobre loja. E aí a gente começa a avaliar margens. O que é a margem, né, que a gente sempre trabalha? A gente tem a receita líquida, que aquela tem a receita bruta que a empresa tem. Aí tira algumas deduções, tem alguns impostos, os abatimentos, descontos e devoluções de clientes, então você entra na receita líquida. Dentro dessa receita líquida você tem o custo que se faz para você obter o produto, seja fabricando ele ou seja comprando ele. E a partir disso você tem a margem bruta, que é tirando só o custo de produção do produto. Não tem a despesa de venda, despesa administrativa, despesa financeira, nada disso. E a gente vê também que aqui em margem a Hering está sofrendo muito, caiu de 50% em 2010 para menos de 40%. A Guararapes e a Renner estão conseguindo uma subida de 56% para 60% e a Arezzo manteve mais ou menos uma estabilidade, chegando agora em 44% de margem, melhor do que era em 2010 o 40,53%. Aqui também é interessante observar o seguinte, as lojas que têm franquia, como elas têm que vender para a franquia vender para o consumidor final, elas acabam tendo uma margem bruta menor, que são essas duas, do que as outras que têm loja própria que vende direto para o consumidor final, 60%. Aqui a gente tem o retorno sobre o patrimônio líquido, que a gente viu que o de Hering também está aquela queda livre que a gente viu no início do vídeo. A gente vê que Guararapes, que é a Riachuelo, está uma queda monstruosa aqui por causa dos últimos 2 anos. A gente viu lá o lucro como é que despencou também. E a gente vê que lojas Renner conseguia se manter aqui em torno de 27 a 28% de rentabilidade sobre patrimônio líquido, que é bem interessante. E a Arezzo sempre se manteve aqui em torno do 22, 23 e agora em torno do 20 com esse problema. E Renner caiu para 22. Então quer dizer, são empresas que estão mais, assim, como é que eu vou falar? Elas, pelo menos, elas estão mais constantes, elas não estão sentindo tanta crise, elas estão mais resilientes, essa é a palavra que eu queria achar. E aí, será que eu fiz alguma coisa aqui sobre dívidas? Deixa eu ver se eu cheguei a pegar alguma coisa aqui sobre dívida. Peguei. Dívida bruta sobre patrimônio líquido, ó. Isso aqui é impressionante. Só para pegar um exemplo, que nenhuma delas está endividada, nenhuma delas está com problema. Mas eu quero mostrar aqui 2 formas de se analisar a empresa, de se administrar a empresa, de se gerir a empresa. Em um lado a gente tem Renner, que resolveu zerar a dívida dela. Ela resolveu não ter mais capital de terceiro. Então hoje ela tem 0% de dívida bruta, tá? Ela não tem dívida. Enquanto isso, a gente tem uma Renner que, na época que ela viu que o Brasil estava crescendo, ela se endividou, chegou a 70% do patrimônio líquido, mas ela cresceu muito, como a gente viu, a quantidade de lojas, ela continua crescendo. Com isso, cresceu muito a receita dela e cresceu muito o lucro dela. Você vê que ela que era em segundo, ela já está disparada em primeiro. E aí o que acontece? Ela é um exemplo clássico, tá, de como, se você trabalha bem, você pegar o capital de terceiro para investir no teu negócio, faz com que renda isso para você. Faz com que a empresa fique mais rica, que ela gere mais lucro, que ela gere mais retorno para o acionista. Se vocês pegarem o preço das duas, a gente viu lá que Hering caiu de 41 para 15,99. Renner, ó, preço de mercado em 2010 era 56, em 2012, para pegar a mesma comparação de Hering, que era 41,99 para 15 e pouco, 79,75.
Aí teve uma divisão aqui por 5 das ações, então é esse valor dividido por 5. Quer dizer, ela subiu de 15,95 para 24, além de todos os dividendos que ela pagou. Hoje eu acho que ela está em 22. Se você pegar o preço de 2011 ainda, então 9,68 para 21. Então a gente vê aqui que ela consegue crescer e ela agora continua abrindo lojas e mais lojas e consegue fazer esses investimentos e ao mesmo tempo ela desalavanca, ela diminui a dívida dela. Por quê? Porque ela é a que menos paga dividendo aqui, que também é o que eu defendo sempre. Então quer dizer, ela está conseguindo voltar a ter um caixa mais livre, uma diminuição, menos peso de despesa financeira sobre sobre os resultados dela, porque ela não distribui tudo, se bem que nenhuma delas distribui muito não, entendeu? A gente vê aqui que Hering distribui muito dividendo percentual. Por quê? Porque o preço da ação caiu muito nesse período todo. A gente vê que Guararapes é a segunda, mesmo tendo um lucro bem pequeno em relação ao que ela tinha. A gente vê aqui Arezzo. Isso aqui são dados até agora, tá? Até o fim do ano ainda pode aparecer mais algum dividendo aí de alguma delas. Hering eu acho difícil, que falou de um dividendo aí há pouco. Aí a gente fala assim, poxa, então a gente viu aqui que a Renner parece ser a melhor. E a gente tem Arezzo com uma rentabilidade boa, uma dívida mais ou menos estável e um lucro que está se mantendo crescente, ó, diferente do Renner que já caiu, da Hering que já caiu, de Guararapes que caiu muito. A gente tem aqui uma rentabilidade sobre patrimônio estável de Arezzo e de Renner e tem uma rentabilidade sobre patrimônio líquido em queda de Hering e de Guararapes. Então, para mim, assim, analisando só a parte da empresa, primeiro lugar Renner, segundo lugar Arezzo. Agora tem que ver se elas não estão muito caras. Aí a gente vai para os indicadores de preço. Vocês viram que eu nem olho muito o dividendo, entendeu? Eu nem sei se esse dividendo de uma é melhor do que o da outra. Eu sei de pensar no maior lucro futuro. Eu sei que se eu me posicionar numa empresa hoje e ela lucrar muito daqui a 10 anos, e eu tiver uma outra que eu me posiciono hoje, ela lucra pouco nos próximos 10 anos, daqui a 10 anos o dividendo dessa que pagava menos vai ser maior do que o da outra. Então o preço sobre valor patrimonial, a gente vê aqui que o da Renner, olha, está bem alto, 6,63 o preço sobre valor patrimonial. Já está bem acima do que a maioria dos anos anteriores. Está junto aqui com o de 2010, quando crescia 7% Brasil, quando ela própria crescia mais do que ela está crescendo hoje. Está abaixo dos valores de 2011, 13, 14, 15 e só está abaixo do que o valor de 2012. A gente tem aqui o preço sobre valor patrimonial de Guararapes, obviamente em queda, porque ela está com lucro em queda, rentabilidade em queda. Preço sobre valor patrimonial de Hering também em queda, obviamente, por causa do mesmo motivo. É importante ressaltar que mesmo nesse período aqui, Hering, mesmo tendo todos esses problemas, a rentabilidade dela ainda é de 20%. E o valor patrimonial dela nesses anos subiram de 3,23 reais por ação para 7,67 reais por ação, que é interessante também. E a gente tem aqui Arezzo, que já chegou a valer 11,24, mas não se esqueçam que nessa época aqui ela aumentava 30% a venda entre uma loja e outra. Esse valor não vai voltar. E a gente tem aqui 7,91, 5,12, 4,15, ela só está acima desse valor de 2015. Vocês viram aqui que Lojas Renner deu uma subida forte de dezembro até agora. Arezzo ainda não acompanhou, Hering ainda não acompanhou, Guararapes ainda não acompanhou. Mas a rentabilidade sobre patrimônio líquido dessa aqui é melhor. Eu acho caro todas. Eu acho que para mim não me apetece nenhuma delas. Mas se eu tivesse que investir em uma delas, eu escolheria Arezzo. Em segundo, Hering. A Renner pode ter imagina que ela tem uma coleção ruim.
pode acontecer isso aqui que aconteceu com a Ering. É mais fácil do que subir, ó. Para ela subir, ela deve subir daqui até aqui no máximo. Para ela cair, ela pode cair daqui até aqui embaixo. Entendeu? Então é um risco que, não sei, eu acho que não vale a pena correr. Embora não tenha nenhum indício disso por enquanto. Bom, a gente está terminando aí mais um vídeo, tá? Eu peço a vocês que vocês se inscrevam no canal, que vocês falem para os amigos, que vocês comentem quando eu falo é comentar aí embaixo, ou mandar um e-mail aqui para mim com algumas dúvidas, o que vocês quiserem, ou com informação para ser um aluno, igual esse aluno que fez esse pedido desse vídeo de hoje. E eu queria também que vocês se inscrevessem no Facebook. Hoje mesmo eu coloquei lá algumas empresas que eu acho que ficaram baratas aí com essa queda recente. E queria agradecer a todos, mandar aí uma boa noite e até mais tarde. Até amanhã. Valeu, abraço.